Bom, agora nós vamos ver, no vídeo anterior nós vimos posição relativa entre dois pontos. Agora nós vamos ver posição entre retas. Essa posição ela vai se subdividir em retas coplanares. Wanderlan, o que são retas coplanares? Nós já vimos o que são coisas coplanares. Coisas coplanares são aquelas que estão no mesmo plano. Então as classificações que eu vou enunciar agora são só de retas que estão no mesmo plano. Então retas que estão no mesmo plano, elas podem ser concorrentes. Lembrando que essas classificações que eu estou colocando aqui já foram enunciadas lá na geometria analítica que vocês já estudaram. Então retas concorrentes é aquela que vão ter um ponto comum, vão concorrer um único ponto, beleza? Concorrente está aqui, o único ponto que elas se encontram, vou botar ponto P. Elas podem ser paralelas, lá da geometria analítica, né? Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, então está aqui, né? Observamos também que elas não têm pontos em comum, beleza? E elas podem ser coincidentes. Uma coisa que muita gente comete o erro é achar que quando a gente tem retas coincidentes, eu vou ter um monte de reta uma em cima da outra. Não. Retas coincidentes são aquelas que representam uma única reta. Então eu não posso falar assim, retas paralelas coincidentes. Isso não existe, beleza? Então retas coincidentes é uma única reta. Então essas são as três classificações no plano. São as classificações das retas quando elas são coplanares. E também nós vamos ter quando as retas forem não coplanares. Então, se coplanares estão no mesmo plano, não coplanares são aquelas que estão em planos diferentes. Em planos diferentes. Beleza. A classificação que vai ter é o seguinte, chamada de retas reversas. Vamos, Anderlan, o que são retas reversas? Retas reversas são aquelas que não admitem um plano, que elas vão estar em planos distintos, como já foi falado aqui, elas vão estar em planos diferentes. Então, como isso vai servir para a gente, vou fazer um desenho aqui. Então, quando eu tiver retas em planos diferentes, elas são chamadas retas reversas. Então, aqui você vai ter aqui um plano que eu vou chamar de plano beta. Nós já vimos na videoaula anterior que quando eu tenho uma reta, a gente fala que essa reta, que eu vou chamar de reta S, ela está contida no plano beta. Então até aí tranquilo. Agora, observe o seguinte. Agora eu vou desenhar aqui por fora uma reta T. A reta T veio. Ela vai pontilhadinha, né? Depois vai embora. Então ela toca aqui. Observe que essa reta T, ela não está contida no plano bravo. Por quê? Para estar contida uma reta em um plano, nós vimos que dois pontos distintos desta reta têm que estar dentro do plano. E no caso dessa reta T, eu só tenho um único pontinho aqui. Então essa reta T não está contida nesse plano bravo. Essa reta T estaria contida em outro plano aqui por trás. Moral da história. Nós falamos que essa reta T e essa reta S são retas reversas. Por quê? Elas estão em planos distintos. Elas estão em planos diferentes. Beleza? Então isso que são retas reversas. Alguma dúvida, pessoal? Então, posição entre retas. Agora, um assunto
que se fosse eu montar uma prova, eu cobraria. E é uma coisa que já caiu em concursos militares. O que caiu na ESA ainda não apareceu não. Quando apareceu eu mostro a vocês. O que é o que eu estou falando? É o que eu falo de determinação de um plano. Quando é que um plano vai ser formado? Então esse tópico é chamado determinação de um plano. Então a partir desses 4 tópicos, um plano vai nascer, um plano vai existir. Então, qual é a primeira coisa? 2 retas concorrentes. Se eu tenho 2 retas concorrentes, então eu vou ter um plano aqui determinado. Eu vou ter um plano aqui que eu vou chamar de plano alfa. Então, 2 retas concorrentes determinam um plano. Até aí tranquilo, nós já até vimos essa classificação. O próximo, 2 retas paralelas. Se eu tenho 2 retas paralelas, e nós já vimos, né, que é uma classificação de retas coplanares, eu tenho aqui 2 retas paralelas. Essas 2 retas paralelas, que eu chamei de S e eu que chamei de T, vão determinar um único plano. Então eu vou ter aqui um plano aqui por trás. Vou fazer um pouco maior aqui, ó. Então, determinou aqui esse plano aqui, que eu vou chamar desse plano beta. Então, tem aqui nada demais, só foi o conceito agregado. Agora vamos ver uma coisa que vocês também já viram. Lembra que eu falei que 3 pontos não alinhados são chamados pontos coplanares? Uma classificação? Então, quando eu tenho 3 pontos não colineares, ou seja, não alinhados, colineares e distintos, esses 3 pontos formam um plano. Então eu tenho aqui P, Q e S. Se eles são não alinhados e distintos, logo eles vão formar um único plano. Então tem um plano aqui por trás aqui, ó. Chamar esse plano alfa aqui. Então vocês estão vendo que é uma coisa muito repetitiva, só que agora é um conceito novo, né? E o último, se eu falei que são 4, beleza? Quando eu tenho uma reta, vou chamar de reta R, e quando eu tenho um ponto, esse ponto P não pertence à reta R. Se eu tenho essa situação, uma reta e um ponto não pertencente a ela, eu também formo um plano. Eu também vou ter a formação de um único plano. Então, eu tenho aqui a formação desse plano aqui que eu vou chamar de plano beta. Beleza? Então é isso. 4 situações que formam um plano. Tranquilo, galera?